Olá, tudo bem? Então, so we're going to your how to pronounce Aula 8. So Aula 8 is about songs, about music, is about something that we always like. So Aula 8 is Isso é música para meus ouvidos. You have a sentence like that in English and it has the same meaning, like this is a song for my ears or something like that. So today we're going to talk a lot about that, but there's something else in the video that you have to understand because in Portuguese it's so different. So it's not all about music, okay? So bora aquecer. Remember about that. First, remember about translating everything before you're going to the class. You have to know what you're talking about. O que você fez de bom ontem? O que você fez de bom ontem? Fiz, you can say answer with that, or you can answer with another verb in the past, like o que você fez ontem. In that case, you can answer that. I cooked. I traveled. I don't know, whatever. O que você quer fazer no fim de semana? And you can answer with quero, eu quero, or we want. If you want that, you can make that too. Nós queremos. O que você quer fazer no fim de semana? Você consertou alguma coisa recentemente? Consertou, remember in this case is something like to fix. Você consertou alguma coisa recentemente? When you say about yourself, you say eu consertei. You can answer with that. Or eu não consertei if it's a negative. Consertei is with that. Não consertei e nem consertei. Ok? Você prefere assistir jornal ou ler jornal? When you do the translation about that, you understand the meaning about this word journal is a little different than you can understand about that. And you can answer with prefiro. Eu prefiro assistir jornal ou eu prefiro ler jornal. O que você cozinhou ontem? O que você cozinhou ontem? You can recognize that some people may sometimes say cozinhou, but the right way is cozinhou, okay? And you can answer with eu cozinhei ou eu fiz, like I made something. O que você acha que vai cozinhar amanhã? O que você acha que vai cozinhar amanhã? You can answer with eu acho. You can answer with eu vou cozinhar, if it's something that you know for sure, ou eu vou fazer, something that you know for sure that you're going to do. O que você acha que vai cozinhar? Cozinhar. Nha. Remember about the sound. Nhar. Qual foi o último show que você viu? Qual foi o último? Remember about this accent, so we have to put some effort on that. Último show que você viu. And you can say that the last concert that you've been to with foi. Foi o último show que eu vi foi, or you can answer with eu vi. Just that. I think it's simple if you use that. And with the verb iria. So in this case, is always good if you understand a little about this verb and maybe do some reviews about that. Okay. So about that, eu compraria um carro zero se tivesse dinheiro. And what we have to understand in this task is you have to use this sentence that is underlined. Maybe you can change that for another sentence, another thing that you would buy, okay? Eu compraria um carro zero se tivesse dinheiro, and that you can change for another object, like. When you do the translation, you understand what is carro zero. And we can change like, nós compraríamos, ou eles comprariam, vocês comprariam. Vocês iriam festejar o casamento onde? Vocês iriam festejar o casamento onde? So you can pick that word,
marriage, and put another kind of fine, another kind of celebration in the sentence, okay? O que você beberia se pudesse? What would you like to drink if you could? Maybe water or not? Maybe a little soup also. O que você beberia se pudesse? And you can change that or just answer. Eu pularia na água se soubesse nadar. Eu pularia na água is a sentence that you have to understand that, and maybe after that you have to change this na água and say where would you like to jump. Eu receberia sua encomenda se estivesse em casa. About that, it's good to understand. Some people say tivesse em casa, instead say estivesse. The right word is estivesse, but it's very common to hear people say eu receberia sua encomenda se tivesse em casa, something like that. Tivesse is another verb, but people say something like that, like every day. And you can change the word encomenda to what would you can get for someone else. Eles viriam para o Brasil em fevereiro, mas o carnaval foi cancelado. Eles viriam para o Brasil em fevereiro. Remember that part? Fevereiro. And like I always said, if you don't understand where do you have to put this E sound, you can just remove that and say fevereiro, ok? Mas o carnaval foi cancelado. And that part is good if you remove that underline part and put another thing that you could say for where would you like, what people would like to come, but something happened, okay? Eu começaria a responder a prova se tivesse uma caneta. In this part, you can, of course, remove this part, underline it to change for another and press that. Eu começaria a responder a prova. Look at that. There's no action in that, but the way I always say prova instead prova, okay? Prova. Se tivesse uma caneta. Jogar, tocar ou brincar. That's the part that I said that is a little different. About the verb to play, we have three different understanding about the meaning, okay? So, quando I read that, and then after all the test, I will read that slowly for you to understand how to pronounce that. Quando eu era criança, eu adorava... Oh, something else that I have to tell you. This is a test for a girl, so it'll be a little strange hearing me saying that. Quando eu era criança, eu adorava brincar de boneca, sonhava com uma casa linda e muita felicidade. Meu irmão só queria jogar bola, vivia quebrando os vasos da minha mãe, mas éramos muito unidos. Conforme fomos crescendo, fomos mudando as brincadeiras. Ele ainda gostava de jogar bola, brincava de soldado e eu passei a aprender a cantar. Agora queria ser artista. Ele me vendo cantar, resolveu aprender a tocar violão. Passamos a cantar juntos todos os dias. Eu cantava e dançava e ele tocava. Com o tempo, amadurecemos muito. Aprendi a tocar teclado e hoje em dia a gente toca nas noites da cidade. Para lembrar das brincadeiras, a gente joga vôlei no final de semana. So it's not so much, it's not a huge task, but there are some words that is not so easy. First, criança. This word here, we have this different C about it. And we have to say like it was an S. Eu adorava brincar de boneca. There's no accent in that, but we say boneca instead of boneca. Sonhava com uma casa linda e muita felicidade. Felicidade, for the first time, is not so easy, but is a not hard word. Felicidade. Spelling slowly, I think is better. Felicidade ou felicidade, whatever. Meu irmão, irmão. Só queria jogar bola.
vivia quebrando os vasos da minha mãe. Quebrando vasos. It's not vasos, it's vasos. We only have S between two vowels with the sound of S if you have two S's. Mas éramos muito unidos. In this case, there's an accent in that. Mas éramos muito unidos. Conforme is a good word to learn because it's really useful. We don't say that too much, but it's really useful. Fomos crescendo, fomos mudando as brincadeiras. We remember about that. And like I always said, if you don't understand how to put the E sound, you just remove that. It's brincadeiras, okay? There's no big deal in that. So try to understand brincadeiras instead of brincadeiras, okay? It's a common error, say brincadeiras, but it's not brincadeiras, it's brincadeiras, ok? Ele ainda gostava de jogar bola. Brincava de soldado, we say with o soldado instead soldado. Just some region says, and that in the right way to say. E eu passei a aprender a cantar. Agora queria ser artista. Remember that we only have this sound after T when you use this sound of E, like T-E or T-I. Artista. Ele me vendo cantar, resolveu aprender a tocar violão. Aprender a tocar violão. Lão, the same sound. Violão. Passamos a cantar juntos. Todos os dias eu cantava e dançava e ele tocava. Com o tempo, amadurecemos. Is a great word, but it's not so hard if you try to speak slowly. Amadurecemos. Again, amadurecemos. You can try to speak that faster, like amadurecemos. Just that. Try to speak as faster as you can, and it's better for the process. Muito. Aprendi a tocar teclado, e hoje em dia a gente toca nas noites da cidade. There's no big deal in that. Para lembrar das brincadeiras, das brincadeiras, like I said first, a gente joga vôlei no final de semana. Brincar. So about this verb brincar, we have something that we always have to remember that is about toys. I will explain that in the class. Eu brinco de herói. It's a process of being a child. Eu brinco de herói. There's an accent in that, so we say herói. And we don't say herói, okay? Herói. Você brinca de casinha, ou ele brinca de casinha, ou ela brinca de casinha. There's almost something for girls. Nós brincamos de bonecos. Vocês brincam de bolinha de gude. Eles brincam de bolinha de gude. Just for you to know about it. We have in Brazil a lot of words for bolinha de gude, like marbles. Fubeca, biroca, bulica. So it depends of the region that you are. But bolinha de gude is something that everyone knows what it is, okay? Eu brinquei muito de polícia e ladrão. Brinquei muito de polícia e ladrão. Remember that when you put this
que, you, e, we have to say que, ok? Você brincava de pega. Oh, there's an M that's not supposed to be there. Let me correct that. You see how do I do my stuff. Is the way that I correct my things. Você brincava de pega-pega, ele brincava de pega-pega, ou ela brincava de pega-pega. Nós brincamos de médico, nós brincamos de médico. Vocês brincaram de bola o tempo todo, ou eles brincaram de bola o tempo todo. And about the verb jogar is another way to say the verb to play, but it's something that we do for sports with balls. Like, eu jogo futebol. Like that. It's similar to English, but we say futebol. Almost in every place we say something like that. Futebol. Você joga vôlei, você joga voleibol, ou ele joga vôlei, ele joga voleibol, ela joga vôlei, ela joga voleibol. Just like that. Nós jogamos basquete, ou nós jogamos basquetebol. It's hard to see people saying volleyball, basketball. Only in the news we can see something like that. We say just volley and basquete because it's easier. Vocês jogam tênis, vocês jogam tênis. Eu joguei vôlei de praia, vôlei de praia. Você jogou ping-pong, ele jogou ping-pong, ela jogou ping-pong. Nós jogamos handball. Nós jogamos handball, we say it like that. Vocês jogaram futebol americano. Futebol americano. Futebol americano. That's right, written football, but it's hard to see someone saying like that. And the verb that is important for the class, tocar, is about instruments, okay? We can say that the verb tocar is also to touch. If you say, I touch you, eu toco em você. So it's about to be in touch on something. Eu toco guitarra. Oh, search about that word. It's not the similar that you say that is guitar, ok? Eu toco guitarra. Você toca violino. Ele toca violino. Ela toca violino. Violino. Nós tocamos piano. Nós tocamos piano. Vocês tocam flauta. Flauta. This U that we have in the middle is not so strong, so say like faster. Flauta. Flauta. Okay, this A is much stronger than the U sound. Eles tocam flauta. Eu toquei. In the past, we can say eu toquei guitarra, eu toquei violino, eu toquei piano, or like that. Você tocou sax ou você tocou saxofone. Sax is good for that. We don't have to say the word, full word, saxofone. And nós tocamos trompete in the past. Nós tocamos trompete, trompete is the same. Vocês tocaram bateria, eles tocaram bateria, okay? And we have a few exercises just to answer that. Not big deal, okay? This class is not so long, so extensive. Que estilo de música você gosta de ouvir? Que estilo de música você gosta de ouvir? Remember to answer with gosto, ok? Que instrumento você sabe tocar? Que instrumento você sabe tocar? Remember to answer with say, eu sei. Você gosta de dançar? So there's two questions in one, ok? Você gosta de dançar? If you answer yes, then you answer que estilo. The full sentence, remember that. Você gosta de cantar? Você gosta de cantar. Você é bom cantor ou
Você é boa cantora? There's two different ways to say that. Que instrumento você gostaria de tocar? Remember about the would way to say with the ia. Que instrumento você gostaria de tocar? Que música você gosta de cantar? Que música você gosta de cantar? A little more. Você brincou do que quando era criança? Do que? Você brincou do que quando era criança? Você brincou de médico? Médico. Você e seus amigos brincaram de polícia e ladrão? Você e seus amigos brincaram de polícia e ladrão? Qual brincadeira vocês mais gostaram? Qual brincadeira vocês mais gostaram? Vocês já brincaram de casinha? Vocês já brincaram de casinha? Vocês estudaram mais ou brincaram mais? Answer truly, ok? Vocês estudaram mais ou brincaram mais? Você já brincou de esconde-esconde? There's something to explain that, what it is. Esconde-esconde. Que estilo de música mais gosta de ouvir? Que estilo de música mais gosta de ouvir? Qual é a música favorita? Qual é a sua música favorita do momento? Qual é a sua música favorita no momento? O que você está ouvindo mais? Música ou notícia? O que você está ouvindo mais? Música ou notícias? Você costuma ouvir conselhos das pessoas? Remember to answer with costumo. Costumo. Qual foi a coisa mais estranha? Estranha is not so difficult, but it's always good to practice that last part. Estranha. Qual foi a coisa mais estranha que já ouviu falar sobre o Brasil? I can say a lot of things. Você é mais de falar ou mais de ouvir? About Brazil, there's in the media they say a lot of things that's not true, like ever. Você é mais de falar ou mais de ouvir? Você tem um bom ouvido? Você tem um bom ouvido? Você gosta de jogar futebol? Você gosta de jogar futebol? Para qual time você torce? Para qual? Remember that you use u without with this L sound, o u. Qual time você torce? And you can answer saying torço. Você já jogou vôlei na praia? Você já jogou vôlei na praia? Que esporte vocês jogavam quando era criança? Que esporte vocês, like you and your family, you and your friends, jogavam quando era criança? Você jogou pedra em alguém? Answer truly. Você jogou pedra em alguém? Você joga cartas? And the last one, there's something that is always good for understand about. Quando está brigando, você gosta de jogar tudo na cara? About that, I will give you a tip about what it is. Because I think it's better for you to understand what it is before the class. And then you can answer that. You throw that or not. Jogar tudo na cara is something like imagine a couple arguing about something that some of the couple did yesterday, and then the other part is saying about, but you did that, but the last week you did that, the last month you did that, the last year you did that, 10 years ago you did that, and telling about everything that the person did, like not a good thing, that pisses the other part off,
but maybe something that was solved, but they keep doing that. So, and when you say jogar tudo na cara, when you threw all things in that. In our words, we can say something like that. But we can say that in this case, is something revealing the truth about something. Almost in this case is the truth. It's something that is pointed, that is valid. It's something that is already the truth. Okay, so uh, you can say that eu gosto ou não gosto. Okay, that's it. I think that is that. If you have any questions, you can send me on my WhatsApp. Okay.